povo de Deus, estamos ao vivo nesta participação muito especial. Estamos a poucos minutos da missa e novena desta segunda noite da novena da Imaculada Conceição de Araripina, Diocese de Salgueiro. Esse programa está sendo transmitido direto do estúdio da Imaculada Conceição, uma organização da PASCOM, Pastoral da Comunicação da nossa paróquia aqui de Araripina, Imaculada Conceição. Estamos envolvidos numa grande alegria, que é a festa da padroeira. Esse ano, a alegria ainda maior, porque estamos dentro do ano jubilar centenário. Em julho deste ano, fizemos a abertura do ano centenário e até julho do ano que vem, 2023, estaremos então celebrando este ano de graça, de história, de fé e devoção. E eu tenho a grata alegria e satisfação de trazer aqui nos estúdios da Imaculada Conceição, pela PASCOM, o saudoso, nosso querido Padre Milton Porfírio, da Diocese de Petrolina, pároco da Catedral, da Rainha dos Anjos, lá da Diocese de Petrolina, e que foi pároco aqui da Imaculada Conceição durante quase 12 anos, e é uma alegria tê-lo de volta. Vamos conversar com ele, partilhar um pouco essa alegria da festa. Padre Milton, boa noite, bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Boa noite, Padre José Nilton. Volta a Araripina é sempre um motivo de muita alegria, e agora a alegria será sempre maior, retomando toda uma história de evangelização de nossa paróquia. Então, aqui eu ainda me sinto parte dela mesmo, né? Então, voltar sempre, repito, essa alegria de encontrar com os irmãos e olhar que tantos foram fazendo sua parte, né, pequena, mas essa colaboração na evangelização. E um semeia, como diz São Paulo, né? Então, um semeia, outro rega, mas Deus faz crescer. E aqui, essa cidade, sob o olhar da Mãe, a Imaculada Conceição. Então, a família, celebrar sempre a vida e viver como Deus é tão bom e misericordioso que nos deu a Mãe e continua nos amando. Então, ele está aqui com o Senhor e já agradecendo o convite de participar dessa noite de novena em honra da Imaculada Conceição. O senhor sabe, Padre Milton, que a comunidade araripinense e da região, né, nunca lhe esqueceu. Tenho um carinho muito grande pelo senhor. Esses dias passando nas comunidades, nas reuniões, era grande a expectativa de muitas comunidades de lhe reencontrar. Nós estamos celebrando 100 anos da paróquia, é um momento muito especial, e o senhor faz parte dessa história, porque durante 12 anos o senhor coordenou, pastoreou, conduziu esta paróquia, que era imensamente maior do que é hoje, principalmente territorialmente falando. Só para o público, nossos telespectadores terem uma ideia, no tempo de Padre Milton, todas essas paróquias que hoje já foram desmembradas, como a paróquia Bom Jesus de Nascente, paróquia Nossa Senhora das Graças de Bom Jardim do Araripe, a paróquia Sagrada Família de Trindade, paróquia Nossa Senhora das Dores aqui do Alto da Boa Vista, área pastoral Bom Jesus do Moraes, todas essas paróquias que hoje têm padre, no passado foram atendidos por Araripina. Imagine, então, o percurso, a desobriga, que assim a gente chamava naquela época, praticamente, que o padre tinha que fazer. E, às vezes, ainda tinha que dar assistência a paróquias que, por um momento, ficavam sem padre. Padre Milton, gostaria que o senhor partilhasse conosco como foi essa experiência de abarcar um padre jovem naquela época. O senhor chegou aqui com muito gás e fez um trabalho gigante, né? As notícias se espalharam e o senhor assumiu uma região muito grande. Como funcionava naquele tempo? Como o senhor conseguia cumprir uma agenda praticamente sozinho como sacerdote nessa região? Sempre é um grande desafio, mas o número de padres na época em que Araripina também, que ainda não tinha sido criado a nova diocese de Salgueiro, então era imensa, e na época Dom Paulo Cardoso achou por bem que eu viesse servir aqui nesta área, após ter passado 9 anos à frente também do Seminário Menor em Petrolina,
E a gente chegou aqui com muita vontade de viver o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. A distância se tornava bem breve, porque a gente chegando aqui com a pastoral familiar, o movimento, né, dentro da pastoral familiar do ECC, e já os catequistas que aqui estavam, a própria organização da igreja nos oferece assim mais oportunidade de marcar presença, né, as pessoas que trabalhavam conosco, a presença das irmãs também aqui religiosas, a presença no campo da educação, as irmãs daqui da Escola Dom Alano, então as irmãs Medianeira da Paz, na questão da saúde com o hospital, né? Então aí do saudoso que arregaçou as mangas, Dom Campelo. Então outros ainda que passaram tempos anteriores, o desafio era maior. Mas quando a gente pensa assim que a graça de Deus vai, então o CPP, essas organizações das capelas, a gente tinha as reuniões, então isso iluminado pela palavra de Deus, os circos bíblicos. Então foi um momento de muita graça, que eu aprendi cada vez mais a amar a Jesus, a sua igreja, com esse povo acolhedor. Então viver aqui foi uma bênção, né? Então quando a gente vai, então a gente não mede assim, nenhum esforço, né, de estar com as pessoas. Eu tenho mais que agradecer a Deus pelo tempo que passei aqui, servindo a paróquia, servindo a Deus, né? Então, e sempre com a mãe que se intercede por nós, a Imaculada Conceição. Então, ali onde está a mãe, estão os filhos, então, e tudo é festa. Assim como hoje, né, temos mais alegria de saber que tem toda uma história, tantas pessoas envolvidas, uma grande parte já está no céu intercedendo por nós, e a gente ainda peregrinando aqui nessa Jerusalém terrestre, mas não falta coragem, o amor a Jesus e a sua igreja. Padre Milton, certamente naquela época o senhor percorria muito esse mapa da evangelização. Teve uma época que o senhor chegou a assumir há algum tempo até Ipubi, né, com a ausência do padre Galvão, quando ele veio a falecer, o senhor que assumiu uns dias, não foi? Esse período, tanto da enfermidade, então Dom Paulo pediu que eu pudesse seria possível marcar presença também em Ipubi. Então foi durante a sua enfermidade, então a gente estava semanalmente lá celebrando nas comunidades, a gente comentava um pouco que a gente saía por aqui, passava em Serrolândia, depois lá batizava, assistia quando tinha os casamentos, descia para estar logo no início da tarde em Serra Branca, depois às 17 horas em Ipubi, e saía para vir celebrar a noite aqui. Então, sempre essa área geográfica foi imensa, então sempre, todo dia, a gente estava de manhã numa comunidade, à tarde outra, à noite aqui. E foi sempre o contato, o apoio, a felicidade que a gente tinha, né, então, de contar com as pessoas, isso é muito gratificante. Na época, muitas pessoas marcaram a história de Araripina, da paróquia. Eu dizia ao senhor agora há pouco, no nosso café, da grande importância de Padre Luiz Gonzaga Kerler, que foi o construtor de muitas igrejas na região, de muitas obras, e principalmente aqui a Imaculada Conceição. Depois, Padre Biapina, antes dele, né, que foi quem evangelizou quando na época era Fazenda São Gonçalo, a primeira capelinha da região, que era de Senhora Santana, do Sítio Santana, depois a Capela São Vicente, que infelizmente foi demolida na década de 70. Depois a gente teve muitos padres que marcaram também, como o Monsenhor Gonçalo Pereira Lima, tivemos Padre Adriano, que hoje é bispo em Mato Grosso, inclusive vai estar com a gente no dia 7, celebrando aqui. Dom Adriano volta à sua terra. Depois tivemos Padre Francisco, por uma rápida passagem, Cavalcante, que ele é daqui também, e Padre Milton, que chegou na década de 90 e saiu nos anos 2004, se eu não me engano, mais ou menos, né? Depois chegou o Padre Júlio, depois tivemos a presença do Padre Domingos Malan, depois Padre Isidoro Batista, de Alencar, depois Padre Gilson, numa rápida passagem, e agora eu estou aqui
tentando fazer esta missão muito árdua e gigante, porque eu tenho predecessores de nome, de trabalho, e é uma responsabilidade muito grande. Padre Milton, sem dúvida, o seu ministério aqui em Araripina deu muito fruto, foi muito profícuo. Dentre muitas coisas, a comunidade não esquece do grande trabalho que o senhor enfrentou com a reforma da Igreja Matriz. Foi uma obra gigante de recuperação, de estrutura, de telhado, de ampliação, por assim dizer. Enfim, foi um trabalho gigante, mas o senhor foi muito apoiado pela comunidade, né? Muito. A gente só não faz nada, não é? Mas a gente somou, juntamos as mãos, então é sempre na pastoral, se soma, né? Então quando há o interesse, o empenho e a pessoa, e mesmo analisando da importância que é o templo de Deus, né, na comunidade. Então, pela igreja, nós somos o templo vivo, mas o sentido maior também, onde nos acolhe, né? Então, e nos sentimos filhos. Então, eu sempre digo que a igreja é um pedacinho, a extensão da nossa casa. Então, zelar o nosso templo vivo, que, como diz São Paulo, né, somos frágeis, mas trazemos algo precioso, que é o Espírito Santo, e aprendemos também de Maria dizer, faça o que Jesus disser. Então, isso vai. Está aí, então, eu acho que a gente faz exatamente para estar bem, não é pessoal, mas é o bem da própria igreja, da própria também sociedade, né, que tem, onde se vive a fé, tudo cresce, tudo muda, né, então dá um ar brilhante, principalmente agora. Sempre chuva, bênçãos, né? Então, essas bênçãos que temos mais que agradecer a Deus, até do que pedir, viu? Padre Milton, eu gostaria de agradecer sua passagem aqui em Araripina. O senhor agora vai pregar para nós, vai presidir a Eucaristia, hoje com a novena da Imaculada Conceição, é a segunda noite de novena. Ontem nós tivemos a presença de Dom Francisco de Sales. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua palavra aqui, nos canais da Imaculada Conceição. Eu que quero agradecer ao Senhor pelo convite. Como eu repito o que falei no início, né? Então é grande alegria. Eu não podia deixar de perder essa oportunidade de estar aqui juntos e somar. Que Deus derrame abundantes bênçãos sobre o Senhor e toda a comunidade. E já desejando a todos uma feliz festa, né, da Imaculada, e este ano todo que começou de festa, né, a história aqui da criação da paróquia, 100 anos de história. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos, estivemos conversando com o Monsenhor Milton Porfírio, pároco da Rainha dos Anjos de Petrolina, diocese de Salgueiro, também da Catedral Sagrado Coração de Jesus de Petrolina. Nossa gratidão pela presença dele. Que Deus abençoe e viva a Imaculada Conceição. Viva.